Levítico capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 57. Bíblia Sagrada, edição pastoral católica. Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da lei. Contexto da palavra: purificação do leproso. Versículo 1. Javé falou a Moisés, versículo 2: Esta é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da sua purificação. Ele será conduzido ao sacerdote. Versículo 3. E o sacerdote sairá fora do acampamento, depois do examinar, se purificar que o leproso está curado da lepra. Versículo 4. Mandará trazer para o leproso a ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, purpura, escarlate, isopo. Versículo 5. Em seguida mandará imolar uma das aves num vaso de argila sobre a água corrente. Versículo 6. Pegará a ave viva, a madeira de cedro, a purpura, escarlate, o isopo, e mergulhará tudo junto com a ave viva no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Versículo 6. Fará então 7 aspersões sobre o homem que está se purificando da lepra e declarará puro. Depois deixará que a ave viva voa para o campo. Versículo 8. Aquele que purifica lavará as roupas, rapará todos os pelos e se lavará com água e ficará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará 7 dias fora da sua tenda. Versículo 9. No 7º dia rapará a cabeça, a barba e a sobrancelha, bem como todos os pelos. Depois lavará a sua roupa e se banhará e ficará puro. Versículo 10. No 8º dia pegará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha sem defeito, 12 litros de farinha amassada com azeite para a oração e 1/4 de litro de azeite. Versículo 11. O sacerdote que realiza a purificação colocará o homem que está se purificando junto com suas ofertas na entrada da tenda da reunião, diante de Javé. Versículo 2. Depois pegará um dos cordeiros e oferecerá como sacrifício de reparação, juntamente com 1/4 litro de azeite, fazendo com que ele o gesto de apresentação diante de Javé. Versículo 13. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imola as vítimas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Essa vítima de reparação, como o sacrifício pelo pecado, pertence ao sacerdote. É uma porção sagrada. Versículo 14. O sacerdote pegará o sangue da vítima e porá no lóbulo da orelha direita daquele que está se purificando, sob o polegar da mão direita e sob o polegar do pé direito. Versículo 15. Depois pegará um pouco de azeite e derramará na palma de sua mão própria, a mão esquerda.
Versículo 16. Molhará o dedo indicador da mão direita no azeite que está na palma da mão esquerda e fará com esse dedo 7 aspersões diante de Javé. Versículo 16. Em seguida colocará um pouco do azeite que ele resta na palma da mão do lóbulo. Lobo aqui é esse lugar da orelha mais molinho que tem, onde que as pessoas puram para colocar o brinco. Da orelha direita, daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. Versículo 18. Depois derramará o resto do azeite que tem na palma da mão sobre a cabeça daquele que se purifica. Desse modo terá feito pelo homem o rito pelo pecado diante de Javé. Versículo 19. A seguir, o sacerdote fará o sacrifício pelo pecado e realizará o sacrifício por aquele que está se purificando de sua impureza, e depois disso imolará a vítima do holocausto. Versículo 20. E oferecerá no altar o holocausto e a oração. Desse modo fará o sacrifício pelo pecado desse homem, que ficará puro. Versículo 21. Se é um pobre que não tem recurso, pegarão somente um cordeiro para o sacrifício de reparação e oferecerão com gesto de apresentação, a fim de realizar pelo homem o rito pelo pecado. Pegará apenas 4 litros de flor de farinha amassada, que é a farinha mais fina, com azeite para a oração, 1/4 de litro de azeite, versículo 22, 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme a possibilidade, um dos quais será para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. Versículo 23. No 8º dia, ele apresentará ao sacerdote na entrada da tenda da reunião, diante de Javé, para a sua purificação. Versículo 24. O sacerdote pegará o cordeiro do sacrifício de reparação e o 1/4 de litro de azeite, e oferecerá com o gesto de apresentação diante de Javé. Versículo 25. Depois imolará o cordeiro do sacrifício de reparação, pegará o sangue da vítima e colocará no lóbulo da orelha direita daquele que se purifica sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Versículo 26. A seguir derramará um pouco de azeite na palma de sua própria mão. Da sua mão esquerda. Versículo 27. E com o dedo indicador da mão direita fará diante de Javé 7 aspersões com azeite que tem na mão esquerda. Versículo 28. E com o azeite que tem na mão, o sacerdote ungirá o lóbulo da orelha direita, daquele que está se purificando, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. Versículo 29. Depois colocará o resto do azeite que tem na palma da mão sobre a cabeça daquele que está se purificando, fazendo por ele diante de Javé o rito pelo pecado. Versículo 30.
com um das rolas ou um dos pombinhos, segundo a possibilidade, fará, versículo 31, um sacrifício pelo pecado e com outro um holocausto acompanhado de oração. O sacerdote fará assim diante de Javé o rito pelo pecado por aquele que está se purificando. Versículo 32. Essa é a lei para a purificação do leproso que não tem recurso a pagar. O contexto da palavra. O mofo das casas. Versículo 33. Javé falou para Moisés e Arão. Versículo 34. Quando vocês estiverem entrado na terra de Canaã, que eu vou dar a vocês como posse, e eu feri de lepra uma casa da terra de vocês, versículo 35, o dono da casa avisará o sacerdote, parece que na minha casa há uma mancha de lepra, versículo 36, o sacerdote mandará desocupar a casa, antes de examinar a mancha. Desse modo, ninguém ficará impuro com aquilo que nela existe. Depois disso, o sacerdote irá olhar a casa, versículo 37, e depois de ter examinado a casa e observar na parede da casa a cavidade enverdeada ou vermelhada, formando depressão na parede. Versículo 38. Ele sairá da casa e mandará fechá-lo por 7 dias. A casa ficará fechada por 7 dias. Versículo 39. Voltará no 7º dia. Examinará de novo. Se observar que a mancha se espalhou pela parede da casa, versículo 40, o sacerdote mandará tirar as pedras manchadas e julgá-la em um lugar impuro, fora da cidade. Versículo 41. Depois mandará raspar todas as paredes da casa, interna da casa, e julgar o pó raspado em lugar imundo, fora da cidade. O versículo 42. E pegarão outras pedras para substituir as que foram tiradas, e outro reboco para rebocar a casa. Versículo 43. Depois de tiradas as pedras, e depois de raspada e rebocada a casa, se a mancha reaparecer, versículo 44, o sacerdote irá examiná-la. Se observar que a mancha se lastrou, trata-se de lepra contagiosa na casa que estava impura. Versículo 45. Mandará demolir a casa, demolir que é desmanchar a casa, as suas pedras e madeira e reboco serão levados para um lugar impuro, fora da cidade. Versículo 46. Quem entrar na casa, enquanto estiver fechada, ficará impuro até a tarde. Versículo 47. Quem nela dormir ou comer, deverá lavar a própria roupa. Versículo 48. Mas se o sacerdote, quando for examinar a mancha, constatar que ela não se alastrou pela casa depois de rebocada, declarará pura a casa, pois a doença dela está curada. Versículo 49. Então pegará 2 aves
duas aves, madeira de cedro, purpura de escarlate, isopo para fazer o sacrifício pelo pecado da casa. Versículo 50. Imolará uma das aves num vaso de argila sobre a água corrente. Versículo 51. Depois pegará a madeira de cedro, o isopo, a purpura escarlate e a ave viva, e os mergulhará no sangue da ave, e molhará em água corrente. Em seguida, aspergirá a casa 7 vezes. Versículo 52. Depois de fazer o sacrifício pelo pecado da casa, com o sangue da ave, a água corrente, a ave viva, a madeira de cedro, o isopo, a purpura escarlate. Versículo 53. Soltará a ave viva no campo, fora da cidade. Fazendo assim, o rito pelo pecado da casa, esta ficará pura. Versículo 54. Essa é a lei sobre todos os casos de lepra e sarna. Versículo 55. A lepra da roupa e das casas. Versículo 56. Inflamações, furúnculo e mancha. Versículo 57 para terminar. Ela estabelece o que é puro ou impuro. Essa é a lei sobre a lepra. Este foi o livro de Levítico, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 57. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro do Pentateuco, livro da lei. Agora eu vou ler o significado do capítulo 14 de Levítico, do versículo 32 só. Todo ritual para a purificação do leproso visava a reduzir o doente curado na comunidade, do qual for excluído por causa da doença. O ritual ainda continuava no templo de Yahshua, que é de Jesus. No Evangelho de São Lucas, capítulo 17, lá está escrito assim, vou conferir lá. Capítulo 17, versículo 11. Com o contexto da palavra, cura de 10 leprosos, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. Versículo 12. Entrando numa certa aldeia, saíram ele ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Versículo 13. E levantaram a voz dizendo: Yahshua, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E versículo 14. E ele vendo-os e diz: Ide e mostrai vós o sacerdote. E aconteceu que todos eles ficaram limpos. Jerusalém aqui, o nome Jerusalém significa Al-Shalom, o nome em hebraico. Aí continuando, eu vou ler o versículo 19 também. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A ação de Yahshua, de Jesus, é bem diferente da ação do sacerdote, pois Yahshua, que é Jesus, liberta a pessoa da doença, enquanto o sacerdote só declara se a pessoa está doente ou está curada.
Esse foi o significado do capítulo 14 do livro de Levítico, da Bíblia Sagrada Edição Pastoral. Fica todos na paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se Ele quiser.